Olá, internautas da Geminas TV Online. Estamos aqui hoje em mais um quadro Gente da Nossa Terra. Queria explicar um pouquinho o que é o Gente da Nossa Terra. É uma coluna que não é somente com entrevistas com guaxupeanos, mas sim com pessoas de todos os lugares do nosso país e do mundo. Pois o intuito dela, o nosso objetivo é mostrar gente como a gente. Pessoas de valores que contribuíram para uma comunidade, seja ela a de Guaxupé, seja ela de outra cidade, seja ela em qualquer lugar do mundo. Mas pessoas que têm um valor moral e histórico que vale a pena nós conferirmos um pouco da história dessas pessoas. E hoje, nada mais, nada menos, é com muita honra que eu estou tendo a presença do pai de família, 4 filhos, avô de 7 netos, engenheiro naval, doutor em ciências de computação e comunicações, corintiano e rotariano. Estou com nada mais, nada menos que Cláudio Policy Spiegel. Cláudio, muito obrigado por aceitar nosso convite, por fazer parte, contando um pouco da sua história para os internautas da Geminas TV Online. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Eu é que agradeço, Marquinhos, porque eu acho que é uma honra para mim ter sido considerado por vocês como merecedor de fazer parte desse conjunto de vidas que vocês acham importante para que os seus internautas conheçam. Então é um prazer estar aqui com você. Obrigado. E é muito importante mesmo para nós da nossa produção, como para os internautas que às vezes vê muito o Cláudio do Rotary, o Cláudio meu vizinho, ou o Cláudio na televisão, o Cláudio no jornal, e muita gente quer saber. O homem do sininho. O homem do sininho, exatamente como é conhecido. Quer saber qual que é a história do homem do sininho. Cláudio, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente da sua origem. Onde nasceu, onde passou a infância. Tudo bem. Bom, a origem, eu sou segunda geração brasileiro. Meus 4 avós são europeus. Da parte do meu pai, o meu avô era romeno e minha avó era russa. Ambos judeus, e vieram para o Brasil praticamente fugidos da Revolução Russa, né? Que foi na virada do século XIX para o século XX. Eles se encontraram aqui, embora estavam correndo da mesma coisa, né? Mas se encontraram no Rio Grande do Sul, casaram lá. E meu pai era gaúcho e nasceu lá e veio para São Paulo jovem, atrás de trabalho. São Paulo sempre foi um dínamo, né, do Brasil, como é até hoje. Então essa é a parte do pai. Da parte da mãe, os 2 avós são italianos, napolitanos, e vieram também para cá na mesma época, mas por razões diferentes. Um pouco da história da Itália, naquela mesma época, na virada do século XIX para o século XX, uma crise econômica muito grande, e eles estavam atrás de trabalho, né? E a família viu, o meu bisavô viu a oportunidade nessa terra aqui, nossa, né? E eles vieram para o Brasil e foram trabalhar, na verdade, apanhando café nas fazendas de café de São Paulo, na região de Itu e Salto de Itu. E depois meu pai e minha mãe se conheceram e o resto é história, né? Estou eu aqui. Essa é um pouco da origem, da onde veio a família. Onde eu passei, eu nasci em São Paulo, na capital. Que ano que foi, Cláudio? Em 49. 49. 1949. Eu tenho 65 anos, bem vividos, graças a Deus. E onde eu passei a minha infância, a grande maioria dela é em São Paulo, até mais ou menos a idade de ginásio. Depois, meus pais mudaram para Santos uma época, então eu morei em Santos na época em que eu terminei o ginásio científico e aí prestei vestibular e acabei entrando tanto no ITA como na Poli. E na época eu achei que a Politécnica era uma escola que ela se alinhava mais com os meus pensamentos. O ITA para mim era muito militar demais. Então, embora eu
eu acabei lecionando no ITA depois, mais tarde, como a gente pode chegar lá, mas eu aí resolvi fazer a Politécnica e você mencionou na sua introdução, eu me formei em engenheiro naval, tanto na área de estruturas como na área de máquinas. Eu sempre achei na época, eu lembro de pensar em conversar com outros colegas, que o navio, ele é uma cidade, né? Tem de tudo dentro do navio. Só que além de ter de tudo, ele tem que boiar. Então, era vamos dizer assim, uma área bem eclética, que me permitiu estudar várias coisas, um pouco da área de eletricidade, um pouco da área de estruturas, um pouco da área de arranjo, um pouco da área, quer dizer, teve uma gama, me deu, e isso é verdade, hoje a gente, no fim, quando a gente vai chegando na idade mais avançada, Marquinhos, a gente olha para trás e a gente gosta de pensar que a gente planejou tudo. Não é verdade, né? A vida da gente, ela vai ocorrendo e muita coisa do que ocorre na vida da gente está na hora certa, no lugar certo. Né? Então é mais ou menos isso, quer dizer, a origem é essa, eu acabei fazendo a Politécnica e trabalhei na engenharia naval por alguns anos e depois trabalhei com o governo federal há um tempo, morei em Brasília e depois uns 30 anos nos Estados Unidos. Cláudio, você tocou num ponto que você, nessa mudança sua com a sua família para a cidade de Santos, eu sei que um fato muito inusitado, que poucas pessoas que eu conheço, eu acho que você é a única que eu conheço, teve a oportunidade de bater uma bola com o Pelé. É verdade, é verdade. E você como um grande corintiano, o Pelé como o ícone principal daquele time do Santos daquela época. Como que era esse entrosamento? Olha, isso é um pedacinho da vida que a gente não esquece, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu na época, quando estava fazendo científica, eu bati a bola com o pessoal do Juvenil do Santos. Então o Pelé na época já era famoso, né? O Pelé é mais ou menos 10 anos mais velho que eu. Quer dizer, eu estou com 65, o Pelé deve estar com 75 anos, mais ou menos agora. E ele vinha bater bola com a gente e ensinar o que ele fazia. E eu assisti coisas incríveis dele, que eu com isso, jogando com eles lá. E não era só ele, né? Naquela época o Santos tinha um timão, né? Lima, Mengalvio, Coutinho. Quer dizer, o interessante de tudo isso não era o que a gente fazia no campo. Eu morava no Zé Menino, no Canal 1, em frente à praia. E o Pelé morava no mesmo bairro, só que um pouco mais afastado da praia, um pouco mais para trás. E quando chegava no fim da tarde, eles passavam com as traves para montar a trave na areia. Era a época que no fim da tarde a maré vazava bastante, dava para colocar um campo de 11 contra 11 na areia dura, na praia. E aí eles passavam embaixo da minha janela, eu morava no primeiro andar de um prédio, e eles passavam, chamavam, e a gente ia para a praia e batia a bola. Se vocês acham que o Pelé era bom de chuteira, vocês tinham que ver o que ele fazia descalço. E quando a gente batia a bola, ele jogava no gol. Porque se ele jogasse na linha, não tinha jeito. Mas só então eu tive a oportunidade de bater bola com o Pelé. Nunca joguei com ele, claro, nunca fui profissional, nada disso. Mas só o fato de ter podido conviver um pouco e ver o que ele fazia, né? Só por exemplo, naquele jogo, o famoso 11-0 do Santos no Botafogo de Ribeirão Preto, que eu acho que até hoje é o maior placar de Campeonato Paulista, né? Ele marcou 8 gols, dos 11 ele marcou 8, e eu estava sentado no banco na Vila Belmiro, nesse jogo. E ele só, nem pode falar que ele só não fez chover porque estava chovendo. Era um sábado à tarde, estava chovendo, acho que foi um sábado à tarde, estava chovendo, tinha acho que 10 ou 15 pessoas na Vila Belmiro, não tem ninguém, porque estava chovendo, ninguém que foi lá assistir, ainda mais o Santos contra o Botafogo, e eles enfiaram 11-0, o Pelé fez 8 gols, ele fez de tudo, tudo que você pode encarar. Um dos gols foi um escanteio cobrado pelo Pepe, certo? E que ele, sem impulso, pulou mais alto, que o goleiro do Botafogo era o Machado, o cara que tinha uma mão desse tamanho assim, ele pulou mais alto com a cabeça do que o Machado pulou com a mão e fez o gol. Quer dizer, era realmente... O Pelé foi uma pessoa fora da curva, né?
Os nossos irmãos argentinos que me desculpem, mas essa história de ficar comparando Pelé com Maradona, Pelé com não sei quem, eu acho que não vai existir uma outra pessoa como ele. Ele realmente era uma pessoa que tinha uma visão de jogo e uma concentração e dedicação à sua profissão que eu nunca vi igual. Ele era extremamente fisicamente preparado para fazer o que ele fazia. Então, punha essas forças todas juntas em um corpo só, ele realmente só não fazia chover, né? O pessoal eles comparam muito, né, determinados jogadores com o Pelé, mas a gente tem que avaliar como o Pelé atuou na época dele, como o Maradona atuou na época dele, como o Romário atuou, cada um na sua época, claro, para a gente poder ver o diferencial. E sem dúvidas, né, o Pelé é uma figura, é um atleta dentro da área do futebol que não vai ter... Ele foi considerado o atleta do século e acho que muito merecido, realmente muito merecido. Agora voltando um pouquinho para o Cláudio Espiga, saindo um pouquinho do Pelé, voltando para o Cláudio. Cláudio, como que surgiu essa atração pela engenharia naval? Na época, veja bem, nós estávamos naquela época eu entrei na escola em 67, né? Eu fiz a poli de 67 a 71, 5 anos. E nessa época o Brasil estava sob o regime militar, tá certo? Da Revolução de 64. Sim. E a Marinha tinha uma influência muito grande no curso de engenharia naval. E eram pessoas muito competentes, realmente competentes. E aquela brincadeira, mais ou menos uma meia brincadeira que eu fiz sobre o navio, além de ter tudo, ter que boiar, era mais ou menos isso. Eu achei que seria uma maneira de ter uma visão geral na área de graduação para poder escolher o que eu iria fazer em pós-graduação. E no fim aconteceu mais ou menos isso, porque quando eu fiz engenharia naval, eu me dediquei muito à parte de estruturas, embora eu tenha feito a parte de máquinas também, a parte de estruturas eu me dediquei muito pelo seguinte, porque foi naquela época que começaram a chegar os computadores mais poderosos no campus da Universidade de São Paulo, que não existiam nem em outro lugar aqui no Brasil. A não ser, por exemplo, em indústrias fortes na área de computação, mas não para o uso do computador como ferramenta de projeto, mas sim como ferramenta da parte econômica, da parte contábil. Então os bancos tinham computadores fortes, mas fora isso, na área universitária, os primeiros computadores chegaram nas universidades melhores. A USP ainda é uma das melhores universidades da América do Sul, não só do Brasil. Então naquela época nós estávamos recebendo os computadores. E você imagine o seguinte, a estrutura do navio é uma estrutura muito complicada, porque a interação das anteparas com as vigas do navio como um casco total, essa interação é uma interação que não é de projeto simples. Então, muito do projeto do navio, até a época que eu comecei a estudar, ela era feita empiricamente. Ou seja, pegava-se navios que existiam e que não afundavam e construía-se gráficos de tamanho das vigas, espessura de chapas, etc., apenas empírica. Então, você entraria com, por exemplo, eu quero construir um navio de um comprimento tal, você entra no gráfico e tira o que tamanho tem que ser as vigas e tal. O que acontece com isso? Não é uma maneira econômica de projetar, porque se há um erro, o erro se propaga, tá certo? Se há um erro, ele vai se propagando. Então, o computador, ele possibilitou que você fizesse um projeto muito mais econômico, porque você podia usar técnicas de projeto e usar o computador como ferramenta de cálculo para as estruturas. Então nós começamos, eu participei da equipe que formou o primeiro programa que usou, por exemplo, a técnica de elementos finitos para projeto de estrutura no navio. Com isso, nós conseguimos projetos até melhores em termos estruturais e mais baratos, porque a espessura da chapa não precisava ser tão grande, a solda não era mais complicada porque a chapa era menor, o tamanho das vigas, o peso do navio em si, porque quanto mais peso você põe na estrutura, menos peso de carga você pode carregar.
tá certo? Então, a parte econômica de projeto começou naquela época. E eu usei muito, fiz as programações, tanto que depois eu acabei participando do projeto do Aeroporto do Galeão, de estrutura civil. Foi a minha próxima parada profissional naquela firma de consultoria que se chama Hidroservice, em São Paulo. Eu trabalhei com eles quando eles estavam projetando o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então nós usamos os mesmos programas que eu tinha participado na área acadêmica para fazer um projeto muito mais moderno, muito mais econômico, muito mais financeiramente viável. Então isso é que me trouxe depois para a área de computação. Quer dizer, eu acabei depois me especializando na área de computação por essa visibilidade da área aplicada à engenharia naval. E como que você vê hoje, Cláudio, você que acompanhou essa história, a história inteira da computação, o surgimento, o desenvolvimento, participou, né, a fundo, conhecendo essa nova ferramenta que a gente tem hoje, que é essencial, como que você vê o surgimento da internet hoje? Olha, isso a gente podia, vamos ficar falando o dia inteiro aqui sobre isso. Eu acho que isso é um dos grandes privilégios que eu tive na vida, realmente, é participar desse tipo de coisa, dessa evolução que você está mencionando. Só para você ter uma ideia, quando como eu disse a você, nós usávamos o computador naquela época para fazer projeto estrutural. A linguagem Fortran, você precisava perfurar cartões, tá certo? Para fazer a entrada no computador. E tudo era processado em batch, quer dizer, você processava, 3 dias depois você recebia a listagem de volta. Você fazia um errinho, tinha que consertar o errinho, botar a caixa de cartão lá outra vez, rezar para não tropeçar e derrubar tudo, porque aí demorava 2 dias só para colocar os cartões na ordem certa, e 3 dias depois você recebia a resposta outra vez. Hoje você senta com o seu computador, você toca, faz um comando qualquer na internet, se demora mais de 5 segundos você fica chateado, né? Tá certo? Exatamente. Não é verdade? É. Então, na minha vida profissional, eu acho que essa é uma das coisas. Por que eu falo que isso é um privilégio? Eu acho porque eu vi isso acontecer e participei desse acontecimento numa vida profissional. A minha vida profissional, eu comecei trabalhando quando eu saí da universidade, foi em 72, eu tinha 23 anos, quando eu me formei engenheiro. Então, eu trabalhei até, eu me aposentei quando eu tinha 54. Então eu trabalhei 30 anos, 31 anos. Então em 31 anos eu vi isso acontecer, dessa descrição que eu falei para você. De onde o computador era uma máquina que ocupava um prédio, tá certo? Precisava de ar-condicionado, toda uma infraestrutura e uma logística em volta. E hoje o iPhone que eu tenho no meu bolso aqui é uma máquina mais poderosa do que aquela que ficava no prédio. E isso tudo, observar isso, realmente eu acho que é um privilégio. Eu acho que é a mudança tecnológica mais significativa da história da humanidade. Exatamente, é isso que eu ia ressaltar. Você acompanhou talvez a evolução mais importante que o mundo Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que como o pessoal fala, né, nós aumentamos a disponibilidade e o conhecimento da informação nos últimos 50 anos, mais ou menos 60 anos, do que em todo o resto da história humana, por causa dessa ferramenta. A evolução mais dinâmica. Mais dinâmica que existe. Cláudio, e como que foi a sua ida para os Estados Unidos? Então, quando eu trabalhava, então, como eu disse a você, eu saí da escola, ainda como estudante, eu trabalhava já no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como assistente aluno. Eu era aluno da escola e trabalhava na divisão de engenharia mecânica, porque não havia uma divisão de engenharia naval. Aí eu participei da criação da divisão de engenharia naval dentro do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e dava aula para o 5º ano de engenharia. Toda essa área de estruturas que eu mencionei a você, eu lecionei por alguns anos na própria Escola Politécnica. E aí surgiu a oportunidade, alguns professores, como eu disse a você, que eram da Marinha, foram convidados a fazer parte do governo Geisel,
quando o Geisel assumiu. E eu fui convidado por um deles para ser assessor do ministro João Paulo Reis Veloso, ministro do Planejamento do governo Geisel. E fui então para Brasília trabalhar na área de computação. Aí eu já não estava fazendo, aí eu saí da engenharia naval, né? Até aí eu estava fazendo engenharia naval, mas depois aí eu comecei a trabalhar só na área de computação. E o projeto que eu fazia na área técnica foi um projeto muito interessante, que até há poucos meses eu fui contactado por uma historiadora do Rio de Janeiro, querendo fazer uma entrevista comigo sobre esse projeto que se chamava Projeto Flora, que era um projeto que visava calcular ou construir, é a palavra mais certa, um banco de dados sobre recursos naturais no Brasil. E recursos minerais, recursos vegetais, recursos, quer dizer, colocar um banco de dados que estaria disponível para cientistas brasileiros nos vários locais do Brasil. O desafio era grande, você pode imaginar, por exemplo, nós começamos, por que chamava Programa Flora? Porque nós começamos com os recursos vegetais. O Brasil tem herbários famosos, como o Museu Geld em Belém, como o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia em Manaus, o Instituto Botânico do Rio de Janeiro, o Instituto Botânico de São Paulo. Então, a primeira coisa que nós tentamos fazer foi colocar esse tipo de informação dentro de uma rede de computadores. Só que naquela época, você precisa imaginar, isso está acontecendo, foi em 1975, de 75 a 79, né, na segunda metade da década de 70, nós estávamos lidando com lugares onde não tinha nem eletricidade, que dirá instalar um computador. Então, a parte toda de infraestrutura era muito difícil. Desafio muito grande. Era um desafio muito grande. Aí, nesse afã, lembra que eu disse a você que a gente gostaria de falar sempre, aconteceu assim, aconteceu assado e nós planejamos tudo? Sim. A vida não é assim. Tá no lugar certo na hora certa. Uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresas. Pois você acredita que nesse programa haviam 2 superintendentes. Eu era um, que fazia a parte tecnológica, e, claro, tinha um botânico famoso, Dr. Alcides Ribeiro Teixeira, que ele era micólogo, ele era um especialista em fungos. E ele foi diretor do Instituto de Botânica de São Paulo e foi trabalhar comigo, nós trabalhávamos juntos. Ele fazia a parte de conteúdo, né, porque tinha um conhecimento muito grande de toda essa área de classificação de plantas, e eu fazia a parte tecnológica. Então isso nós estávamos fazendo e construindo. Eu visitei várias vezes o INPA, trabalhei muito no INPA da Amazônia, no Museu Geld, pegando essas coleções imensas de informação sobre os recursos vegetais brasileiros, na grande parte da Amazônia no Brasil, né? Então você imagina, até hoje ainda tem muita coisa que a gente não conhece, essa que é a verdade. Então, nesse afã, um dia houve uma reunião promovida pelo BNDES, lá no Banco Nacional de Desenvolvimento, lá em Brasília. E professores da National Science Foundation, que é o órgão comparável com o Conselho Nacional de Pesquisas do Brasil na estrutura americana, né, no governo americano, veio um grupo de professores para cá participar dessa reunião, porque estava se discutindo projetos, o que eles chamavam de projetos guarda-chuva, ou seja, relacionamentos que poderiam permitir vários projetos de colaboração entre a National Science Foundation e o Conselho Nacional de Pesquisas. E o Dr. Alcides estava na agenda. Ele ia fazer uma apresentação sobre o programa Flora. E ele ficou doente. Deu uma gripe muito forte, ele perdeu a voz, não podia falar. E de um dia para o outro ele ligou para mim e falou: vai você. Vai você falar. E aí eu lembro bem, naquela noite, foi uma noite dura. Só de pensar que eu ia ter que fazer uma apresentação em inglês para aquele grupo, né, de professores americanos, gente de calibre, né? Gente que participavam de conselhos nacionais
etc., a nível americano. Que é um momento que não tem como escapar. Não tinha jeito. Recusar. Não tinha jeito de recusar, certamente não podia, né? Porque eu era o outro superintendente, eu era a pessoa natural para fazer a palestra. Eu fui, falei. Na mesa, membro desse grupo que veio, era um professor que tinha desenvolvido um programa que se aplicava exatamente ao problema que nós tínhamos. Era um programa não quero descer a detalhes técnicos aqui, mas era um mapeamento que se chama de bitmap. Era um mapeamento bit por bit, tá certo? De informações estáticas, porque essas coleções de herbários, como eu falei, elas são estáticas, elas não mudam. Uma vez coletado o material, ele é descrito e é arquivado. Então, se você faz um mapeamento bit por bit, a recuperação nesse banco de dados é rapidíssima, porque quem sabe um pouco de matemática de computação sabe que você simplesmente tem que fazer uma comparação 1 e 0, né? Tá certo? Então, sem descer muito a detalhe, quando eu falei o que nós estávamos querendo fazer, esse professor estava sentado oposto a mim, numa mesa enorme lá no BNDES em Brasília. Eu notei, o olho dele começou a brilhar. Ele tirou um manual da mala dele, olhou para mim e falou: eu quero almoçar com você. Vamos almoçar juntos, nós temos muito que conversar. E foi nesse almoço que os próximos 30 anos da minha vida foram definidos, porque eu fui para os Estados Unidos, inclusive junto com um outro engenheiro da Embrapa, que tinha muito interesse, eles estavam desenvolvendo um banco de dados da área de sementes, que eles queriam, a parte genética de sementes e tudo. E nós fomos trabalhar com esse professor, aprender esse programa, e esse professor estava se transferindo para a Universidade de Michigan. Ele estava mudando, ele tinha feito o trabalho dele na Universidade de Colorado e estava se transferindo para a Universidade de Michigan. E com isso, nós tomamos conhecimento. Eu depois criei uma equipe dentro do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisas aqui no Brasil, levei a equipe para Michigan, eles foram treinados lá, e esse foi o primeiro programa existente no Brasil com o conceito de time sharing. Todos os programas que existiam no Brasil, como eu disse, eram processados em batch. Tá certo? E esse foi o primeiro programa que veio, onde eu nunca esqueço quando a primeira vez que eu visitei a universidade lá, em que eu vi um computador sendo compartilhado por vários terminais. Isso aqui no Brasil não existia. Eu vi lá. E eu trouxe esse sistema operacional para o Brasil, chamava-se Michigan Terminal System. Aí tem uma história. Aliás, eu tenho um blog onde eu escrevi 13 artigos onde eu conto essa história. Se algum dia você tiver interesse, depois eu passo o endereço para você. Pode passar agora, aproveita a oportunidade. Porque se nós formos contar tudo que o Cláudio tem para nos contar, a gente fica aqui uma semana conversando. Aproveita a oportunidade para quem quiser ir mais a fundo, conhecer os artigos dele. Qual que é o www.pensamentos.cs, Cláudio Spiegel, pensamentos.cs, tudo junto, pensamentos.cs.blogspot.com. Tá, então pessoal, quem quiser conferir mais, conferir os artigos a fundo, tudo isso que o Cláudio está contando, é só acessar o blog dele, então, tá aqui abaixo aqui na tela. Olha, o Marquinhos, só para eles saberem, nesse blog eu colocava, teve um tempo que eu publiquei no Jornal da Região, aqui local, e eu publicava no blog os artigos que eu publicava no jornal aqui, e quando eu comecei a fazer o blog foi quando eu comecei a escrever essa série de 13 artigos. Então, se vocês entrarem agora no blog, vocês vão ver os artigos mais recentes. Os primeiros 13, vocês vão atrás até o primeiro artigo, a sequência dos 13 artigos que contam a história da tecnologia através dos óculos da minha carreira. Porque se você me dá mais um minutinho, tem mais uma coisa que eu quero comentar sobre isso que eu acho importante. Quando eu cheguei em Michigan e eu vi esse sistema operando, eu participei de uma coisa como eu disse a você, o privilégio que eu tive de estar no lugar certo para poder participar.
Esse Michigan Terminal System, que foi o primeiro sistema que eu vi, claro que não foi o primeiro lá, porque começou na área militar nos Estados Unidos, eles estavam bem avançados, inclusive a internet veio lá da DARPANET, né? Que era a organização militar nos Estados Unidos, que começou a inovar essa história de conexão de computadores, como é que depois veio a ser a internet. Mas quando eu vi isso, eu participei de algumas reuniões no centro de computação da universidade, onde a ideia de se comunicar através de um modulator, demodulator, né, chamado modem, né, que a gente conhece como modem, ocorreu. Eles falaram, puxa, por que a gente não coloca um banco de linhas telefônicas e o pessoal pode ligar da casa deles? Antes você tinha que ir onde tinha um terminal. Certo? Tinha a universidade, tinha uns locais onde eles punham o terminal, você ia lá com uma conta, você entrava no computador. Mas você não podia fazer isso de casa, não existia isso. Então os professores da universidade é que falaram, puxa, por que a gente não faz isso? Aí eu fui para casa e eu tinha, naquela época, estavam começando a aparecer os computadores pessoais. Eu comprei um Exeter Sorcerer, que foi um dos primeiros computadores que veio. Ele vinha dentro de um teclado. Era simplesmente um teclado com o board da máquina dentro e ele não tinha disco, não tinha nada disso. Se faltava luz, se você puxava o plug, acabava tudo. A memória era toda tocada pela eletricidade. Mas eu tinha um desses e com esse pensamento eu falei, vamos experimentar. Eles botaram uma das linhas telefônicas do centro de computação disponível. Eu aí fiz o quê? Eu escrevi um programa em Assembler que fazia o que hoje a gente chama de handshake. Né? Você lembra daqueles modems que você pegava o telefone e punha no... Sim. Você ligava, discava o número, quando fazia pi, aí você punha no coupler, né? Que tinha um lugar. Lembra? Se você é novo demais, talvez você não lembra disso. E aí eu peguei e escrevi esse programa e eu pus esse programa numa fita cassete. Então eu tinha esse computadorzinho que eu falei para você, eu tinha uma televisãozinha branca e preta como monitor, tá? Um gravadorzinho de fita cassete com esse programinha de handshake, tá certo? E um coupler com um telefone normal com esse telefone. E aí nós fomos testar. E eu nunca esqueço da primeira vez, porque aí a coisa era complicada, era homem e máquina junto. Por quê? Hoje, você olhando uma unidade de fita de um computador, ela tem, você já viu, como você já deve ter visto, né? Sim. Ela tem aquele vácuo dos dois lados da fita. Por que existe aquilo? Para dar uma velocidade constante da fita em cima da cabeça de gravação. Tá? Então, para o computador poder ler de uma maneira permanente, você tem que ter uma velocidade constante. Você não pode deixar, por exemplo, um carretel ficar com muita fita e o outro ficar com pouca, porque aí a velocidade vai variando. Ela vai oscilando. Então, exatamente. Então, aquele vácuo dos dois lados da fita faz com que a velocidade da fita em cima da cabeça de gravação seja a mesma. Tá? No gravadorzinho cassete não tem disso, né? O cassete é para tocar música. Então eu punha a fita cassete lá e tinha que ter exatamente, porque a hora que eu ouvia aquele pi e punha lá, tinha que tocar o programa. Então tinha que esperar um pouco, apertar o play, apertar a tecla, deixar ele rodar um pouquinho para pegar a velocidade certa. Se você perdesse a janela, não funcionava, tinha que começar tudo outra vez. Mas eu lembro até hoje de quando eu vi o cursor na tela a primeira vez. Foi o primeiro acesso ao computador remoto ao computador da universidade. Foi quando eu consegui fazer isso tudo, parecia circo isso, né? Fazer isso tudo acontecer e o cursor do sistema da universidade, esperando o comando, apareceu na telinha da televisão branca e preta. Que história, hein? Tá vendo só? Que bagagem. Então, quer dizer, isso tudo, e aí você pensa no que acontece hoje, né? Hoje você abre o seu laptop, tá certo? E se você põe lá Google e não aparece a tela do Google, todo mundo fica nervoso, né? Aconteceu. Né? Então você vê da onde que aí a evolução dessa época, onde nós estávamos lidando com os primórdios. Enquanto isso estava acontecendo, a DARPANET estava desenvolvendo uma rede de computadores militares, que depois, como muitos dos programas militares são financiados com dinheiro público, tá certo? O público exigiu
que a rede fosse colocada para o público. Sim. Esse foi o começo da internet. Então aí você vê de um acesso remoto entre um terminal, uma gambiarra, né, na realidade, não era nem um terminal, tá certo? Chegar aonde chegou hoje. Exatamente, tanto é que hoje a internet ela substituiu muito na telefonia, muito nos serviços dos correios. Isso é já um outro aspecto, tá? Eu também, naqueles 13 artigos, eu falo sobre isso. O ponto básico que permitiu que voz e dados participassem da mesma rede foi a digitalização da voz humana, que foi feita nos laboratórios da AT&T, nos Estados Unidos, na década de 80. Na década de 80, eles conseguiram fazer um modelo onde a voz humana digitalizada, ou seja, em dígitos, não em transmissão analógica, que é a transmissão em fio de cobre, a transmissão analógica, tá certo? Você precisa, digital. Exatamente, a transmissão digital, ela foi fidedigna, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, quando você fala no Skype, e eu ouço a voz do meu filho, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, quando eu estou falando no Skype, o que está acontecendo? Ele está num computador, o computador dele tem um modem interno. Ele fala no microfone, tá certo? O computador acessa isso digitalmente. Ele é transmitido pela internet de uma maneira digital, entra no modem do meu computador, ele é demodularizado e eu ouço a voz dele. E sei que é ele que está falando, mesmo que eu não esteja vendo a figura, tá certo? Então, ou seja, é uma modelagem fidedigna da voz humana, que a gente hoje acha que é normal, né? Mas que é um problema, não, é um problema difícil. Mesmo na época, para fazer essa digitalização, a quantidade de pesquisa foi enorme. E foi essa digitalização que permitiu que tudo convergisse para a área digital. Até aquela digitalização, você tinha todos os dados digitalizados, mas a voz não era digitalizada. A voz era transmitida analogicamente. Uma vez que aquela modelagem aconteceu, tudo pôde ser digital. E é por isso que hoje existe o Skype, existe a Vonage, todos esses canais que levam tanto a voz humana como dados, tudo na mesma rede. Podemos dizer, então, que é uma reprodução perfeita. Exatamente, que não era possível até aquela época. Tanto isso que quando aconteceu, nos laboratórios da AT&T, aconteceu houve eles conseguiram fazer isso e patentearam, a Securities Exchange Committee, o SEC dos Estados Unidos, eles exigiram que a firma se quebrasse, porque eles iam ter o monopólio de tudo. Toda a comunicação ia ser monopolizada por eles. E a firma já antevendo que o monopólio seria certamente, vamos dizer assim, daninho aos clientes, tá certo? Porque eles podiam cobrar o que eles quisessem. Quando você não tem competição, você cobra o que você quer. Eles quebraram a AT&T. O governo forçou a AT&T, que era uma companhia só, a ser quebrada em várias companhias locais para que houvesse competição, mesmo dentro deles, para que eles não tivessem só um monopólio. Então, isso tudo faz parte dessa história, né, que nós estamos conversando. Cláudio, e agora falando um pouco no seu mestrado, seu doutorado, quando que foi, aonde que foi? Bom. Então, aí aconteceu o seguinte, esse projeto que eu disse a você, aconteceu, eu levei o pessoal lá, foram treinados, nós trouxemos o sistema, né, para cá para o Brasil. Aliás, naquela época, infelizmente, um aspecto negro aí da história brasileira, eu acho, nós tínhamos aqui no Brasil uma secretaria chamada Secretaria SEI, Secretaria de Informática, né, que na verdade não visava a coisa certa no Brasil. Eles eram um monopólio, que eles não queriam competição, na verdade, mas vamos deixar isso de lado. E eu consegui trazer o sistema, por exemplo, para cá, porque eu trabalhava no governo, né? Eu trabalhava no CNPq, nós chegamos, essa equipe minha, que eu levei para ser treinada lá em Michigan, em Ann Arbor, nós chegamos com as fitas,
com sistemas aqui. E eles queriam passar pela aquele negócio de detetor de metais Sim. na entrada, né? Ia apagar tudo, né? Porque as fitas são magnéticas, né? Aí nós fomos especialmente recebidos para passar por fora disso tudo pelo pessoal da alfândega e poder entrar com o sistema aqui. Mas com isso eu tive um relacionamento muito bom na universidade, porque nós éramos o único local geográfico ao sul do Equador que possuía um sistema desse tipo. Então, o que aconteceu foi que depois de alguns anos eu resolvi investir em mim mesmo, né? Depois de fazer esse trabalho todo, o trabalho muito bem sucedido. Além do programa Flora que nós fizemos acontecer, ele existe até hoje, o sistema foi implantado no computador da Universidade da Praia Vermelha, no Rio, e foi o germe que gerou aquele projeto de instalação do computador do Michigan Terminal System no computador lá do Instituto de Matemática da Praia Vermelha, o germe que criou o Instituto de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, que hoje é uma das entidades mais prolíficas em ciência de computação. Então, eu investi, achei que era a hora de investir em mim mesmo e apliquei para fazer o doutorado com o mesmo grupo lá na Universidade de Michigan, competindo com qualquer outro aluno americano ou do mundo inteiro. A universidade é muito grande lá, na Universidade de Michigan tem 40 mil alunos. E fui bem sucedido na entrada e fui para Michigan fazer o doutorado. No caminho do doutorado eu fiz o mestrado, eu tenho um gosto especial por matemática, eu gosto muito de matemática. Ensino matemática lá no Horto Florestal para as crianças, né? E fiz o que eles chamam de minor. Eu estava na linha da ciência de computação, mas fiz vamos dizer assim, uma área adjunta que é útil para você. Claro que você precisa de muita matemática na área de computação, mas eu me aprofundei também na área de matemática e com esse minor eu tive em 1980, eu fui em 78, em 80 eu terminei o mestrado, recebi o título de mestre. E aí, mais 2 anos, eu fiz a minha tese, defendi minha tese e tirei o título de doutor. A área que eu fiz a tese foi uma área aplicada à administração de negócios. Eu usei a ciência de computação para criar uma base teórica de desenvolvimento de interfaces para sistemas que se aplicam na área de administração de empresas. Isso foi quando a gente faz um doutorado, Marquinho, você tem que fazer uma das coisas que é mais importante, é que a sua tese tem que, primeiro, estar calçada no trabalho que é feito anteriormente à sua contribuição, né? A frase famosa do Newton, do Isaac Newton, dizendo: a gente consegue fazer o que faz porque estamos calçados no ombro dos gigantes, não é isso? É a mesma coisa. Só que para você conseguir o doutorado, você tem que fazer uma contribuição sui generis, uma contribuição inovadora, algo novo, assim que é o pouco que você faz o conhecimento avançar. Então, com base no que já havia na época, na área da inteligência artificial, etc., eu desenvolvi uma base teórica, que ainda é até hoje base de um dos sistemas mais famosos nos Estados Unidos, chama EFPS, Executive Financial Planning System. Tem uma firma no Texas que usou a minha tese para desenvolver o produto deles. Na época, o meu orientador até queria que eu ficasse nos Estados Unidos e fizesse eu a firma. Eu podia ter ganho muito mais dinheiro se eu tivesse feito isso lá, né? Mas como o plano era voltar para o Brasil, e eu de fato voltei para o Brasil quando eu acabei o doutorado, e a tese tem que ser pública, né? A tese, para você receber o título, você tem que publicar. Ela tem que ser pública. Então, ela vira, a informação dentro dela vira de domínio público. Ela não pode ser patenteada. Não. O título acadêmico, não. Se você patentear, é uma escolha que você tem que fazer. Se você patentear, você não pode usar como material didático e material acadêmico. Mas e para alguma determinada firma usar essa tese? É o governo que... Até hoje eu recebo um pouquinho de direitos autorais. Ah, sim. Troquinho, né? Coisa assim de...
sei lá, $20 por ano, uma Entendi. coisa desse tipo. Mas eles escreveram para mim, eu tenho até hoje a carta, dizendo, agradecendo, dizendo, até tirei até umas dúvidas com eles e tal, porque o trabalho acadêmico, Marquinhos, ele é mais valoroso se ele... O melhor trabalho acadêmico, ele gera mais perguntas do que respostas. Sim. Você anda um pouco no caminho do conhecimento, mas você gera mais perguntas do que respostas. Por exemplo, quando você persegue a carreira acadêmica, uma vez que você atinge o nível, por exemplo, de um doutorado, depois de um pós-doutorado, depois de uma livre docência, etc., você aí traz alunos para responder as perguntas que você vai criando. É assim que se forma o conhecimento, né? Com o trabalho de várias pessoas, conforme o tempo vai passando. Sim. E nesse todo esse percurso, Cláudio, como que foi, se tratando agora da família, como que você conheceu a Cristina, o casamento? Bom, eu conhecia que quando isso tudo aconteceu, a parte dos Estados Unidos, eu já tinha os 4 filhos, né? Eu conheci a Cristina quando eu estava no 2º ano da Poli, lá atrás, né? Em 68. Então, foi lá que eu conheci a Cristina. Nós namoramos e noivamos até eu me formar. E nós casamos no ano seguinte ao que eu me formei, em 72. Quer dizer, eu estava dando aula na Poli, trabalhando no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Aí nós casamos, tivemos os 4 filhos em 5 anos, uma escadinha, né? Tanto que quando nós fomos para os Estados Unidos a primeira vez, como eu disse a você, em 78, né, fim de 78, o Caio, que você conhece, todo mundo conhece, né? Eu cheguei aqui em Guaxupé como Cláudio, hoje eu sou pai do Caio. Pai do Caio. Graças a Deus, não é esse? Pai do Caio. Então, o Caio tinha 5 anos, o André, meu segundo filho, tinha 4, a Ana, minha filha, tinha 3, e o Arthur, o mais jovem, tinha 1. E nós estávamos no aeroporto, indo para os Estados Unidos. Foi quando eu fui fazer o doutorado, e foi na escada rolante do aeroporto que nós percebemos que a gente não tinha mão suficiente. Foi segurando sacola, né? Aquela história toda. Aí, de repente, na escada rolante, nós já estávamos sozinhos, porque a família não podia acompanhar. Aí foi aquela de falar para os meninos, agarra no pé do papai, né? Agarra na calça, fica aí, não se mexe, cuidado que você vai cair. Foi assim. Então nós já tínhamos, nessa época de São Paulo e depois Brasília, foi que nós tivemos as crianças. E quando eu fui em 78, nós já tínhamos os 4 filhos. E vivemos muito bem. Eu acho que a gente, até a mudança para Brasília, fortalece muito o relacionamento, né? Foi duro, claro. Principalmente no começo da nossa vida americana, porque a Cristina estava sozinha, né? Não tinha ninguém em volta para ajudar, não tinha tia, não tinha avó, certo? Eles vinham passear, a gente vinha para o Brasil e tal, mas no dia a dia era a gente mesmo, era um dependendo do outro, né? Mas foi muito bom. Eu acho que eu não tenho remorso de nada dessas coisas. Eu acho que a vida é assim, às vezes a gente não ganha todas as batalhas, a gente ganha umas, perde outras, mas eu acho que o relacionamento fortalece muito quando você realmente depende um do outro, né? A Cristina e eu éramos nós e nós, com as crianças. E até hoje as coisas deram certo. Os pais ensinando os filhos e aprendendo também com eles. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, ainda mais hoje, a gente hoje aprende muito com eles, né? Nós temos, você vê, o Caio é uma pessoa espetacular, eu sou suspeito para falar. Pessoa carismática. Mas, não é mesmo? Então, o Caio é uma pessoa espetacular, ele tem as dificuldades dele, que ele tem de nascença, mas ele lida muito bem com elas. Acho que o Caio é um exemplo de como que a gente lida com o deck de cartas que a vida põe nas mãos da gente. Como lidar com a vida. Pois ele é um cara que sabe lidar muito bem com a vida. Exatamente. Então, o Caio tem os irmãos e os irmãos que moram nos Estados Unidos. Nós temos um em cada área. Nós temos um médico, o André é médico, cirurgião, professor de medicina na Universidade da Flórida. Deve estar fazendo o meu sogro, que é homem famoso aqui em Guaxupé, né? Um dos filhos famosos de Guaxupé, o pai da Cristina, né? Dr. Juquita, Dr. José Ribeiro do Vale. Ele, médico famoso mundialmente,
né? Ganhou o prêmio Astra de Medicina e Saúde mundial, foi receber na Suécia, das mãos da rainha Silvia, que é brasileira, né? Casada com o rei da Suécia. Meu sogro era um homem fantástico, eu realmente era muito amigo dele. E o meu filho é o único neto dele que seguiu a carreira dele, né? Ele, professor de medicina, professor emérito, fundador da Escola Paulista de Medicina, e o meu filho, que se formou médico, ele hoje é doutor não só porque é médico, doutor em medicina e professor da Universidade da Flórida. Então meu sogro deve estar sorrindo lá em cima, né? Olhando por ele. Com certeza. Depois nós temos a Ana, que é doutora também em advocacia, é advogada, advoga numa firma em Miami, né, onde ela mora com a família dela. E o mais novo é engenheiro, seguiu um pouco os passos do pai, é engenheiro de computação. Engenheiro de computação. Engenheiro de computação. O Arthur, ele não quis fazer a área acadêmica, ele até brinca um pouco comigo, tá? Falou, você acha que o senhor queria que eu fizesse isso? Eu não queria nada. Você tem que fazer o que você gosta. Ele trabalha na área de tecnologia, de suporte a Wall Street, a stock trading, né? A bolsas. E ele trabalha na área de inteligência artificial para sistemas que fazem as transações da bolsa automaticamente. É isso que ele faz, ele mora em Nova York. Cláudio, e depois de 30 anos nos Estados Unidos, o que te trouxe a Guaxupé? Eu me aposentei e a Cristina sempre quis, é engraçado isso, a Cristina sempre quis voltar. A Cristina viveu os 30 anos dando um suporte fantástico para a família, né? A mulher é que é o esteio da família, na realidade. A gente está lá fora, essa figura, né, desde a época das cavernas, né, que os homens saem, vão brigar com os bichos, vão caçar, vão trazer tal, mas quem segura realmente a família toda é a mulher, não tem a menor dúvida, né? O homem luta, supre, faz tal, mas quem segura mesmo o tranco é a mulher. E a Cristina, durante os nossos anos nos Estados Unidos, eu tinha amigos, que até hoje são amigos meus, que foi o Murilo Cunha, que foi reitor da Universidade de Brasília, estudou na mesma época com a gente lá. Ele brincava muito comigo, falou, quando é que nós vamos erigir uma estátua para a Cristina? Porque não era mole, se você pensa, a Cristina com essa time de criança, né, 5, 4, 3, 1, fazendo tudo. E, além de tudo, eu fiz o meu, mas ela fez o doutorado dela também. Cristina é doutora. Cristina é bióloga, doutora em recursos naturais e ecologia, pela Universidade de Michigan. Então, além dessa história toda, de segurar a família junto, com todas vamos dizer assim, os buracos na estrada, né? Que todo mundo tem, ela ainda fez isso. Então, mas ela sempre falava em querer vir de volta ao Brasil. Eu me aposentei e nós então viemos. Também por isso, ela queria conviver um pouco mais com a família, aqui, a família dela, que é de Guaxupé, né, dos dois lados, tanto a mãe como o pai são nascidos aqui. E também para passar uns anos também com meus pais, que quando nós voltamos ainda eram vivos, minha mãe ainda é viva. Ela está internada, infelizmente, ela desenvolveu a doença de Alzheimer, então está internada numa clínica especializada em lidar com pessoas que têm essa doença. Está bem fisicamente, mas ela vive no mundinho dela, né? A cabeça está vivendo em outra época. Meu pai faleceu em 2005, eu voltei para Guaxupé em 2003, então pude passar os últimos 3 anos da vida dele dando um pouco de assistência, convivendo com ele. Então, tudo isso, novamente, uma série de fatores, né, Marquinhos, que contribuíram para que essa fase da vida nós passássemos aqui em Guaxupé. Cláudio, agora para a gente já encaminhando para o final da entrevista, servir Rotary. Como que você conheceu Rotary? Bom, eu não era rotariano nos Estados Unidos, embora conhecesse Rotary, né? O Rotary nasceu nos Estados Unidos e é uma entidade muito forte nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. Tanto é que é a única organização não governamental que tem um assento na ONU. Né? É como se fosse um outro país. Tem um poder de voto. Tem um poder, exatamente, na ONU. E então eu tinha conhecimento
do Rotary como entidade, mas enquanto estava na ativa tinha pouco tempo para participar, porque eu viajava muito, eu tinha uma responsabilidade internacional nas firmas em que eu trabalhei, então eu brincava até que o meu escritório era num Boeing 747, eu viajava muito, eu passava 10 dias por mês na Europa, porque tinha muitas atividades na Europa e muitas pessoas que trabalhavam nas divisões que eu gerenciei na Europa. Ia muito à Ásia, né? Nós tínhamos uma presença muito importante também na Ásia, fui ao Japão, China e tal. E então não tinha tempo. Quando eu cheguei no Brasil, aqui em Guaxupé, eu fui convidado a entrar para o Rotary Club de Guaxupé. O meu padrinho no Rotary Club de Guaxupé é o Filipinho, Felipe Neri Monteiro da Silva, que foi prefeito aqui em Guaxupé, filho do Dr. Benedito, que eu sei que é um outro colega que fez uma entrevista com vocês, né? A última entrevista que ele deu em vida, né? Arquivada. Ela não foi exatamente para nós. Sei. Foi para o. Mas você tem na coleção. Mas está lá. Então, e o Felipe aqui me convidou para considerar entrar no Rotary. Eu então me juntei ao Rotary. Aqui entrei no Rotary em 2005. Fui eleito presidente em 2006, logo no ano seguinte. Fiquei como presidente 2 anos, 2006 a 2008. Depois, durante esse tempo, me inteirei dos mecanismos da Fundação Rotária, mecanismos de subsídio da Fundação Rotária, e acabei trabalhando nessa área e aproveitando da rede internacional que eu tenho por convivência, né, pessoas que eu conheço em outros locais do mundo, e trabalhei com os meus colegas do Rotary Club de Guaxupé, tentando fazer um pouco de bem para os que necessitam aqui na nossa comunidade. Eu vivo fazendo palestras no âmbito do Rotary, não só no nosso distrito aqui, o distrito 4560, mas também no distrito 4530, eu fiz seminários, lá no 4590, que é nosso vizinho aqui em São Paulo, né, o pessoal de Mococa, São José do Rio Pardo, Itapiratiba, Caconde, falando sobre esse mecanismo de subsídios da Fundação Rotária, que é uma coisa fantástica, né? Eles exigem parcerias internacionais, mas dão um retorno impressionante no investimento que você faz. Nós fizemos projetos aqui em Guaxupé que teve 400%, 500% de retorno. Isso você não encontra em lugar nenhum, não existe investimento que dá esse tipo de retorno e num período curto de 3, alguns meses, você tem esse retorno para aplicar. Tanto que, da época que eu saí da presidência e comecei a trabalhar na área da Fundação Rotária, em 2008, até 2013, até o ano passado, nós fizemos 7 projetos aqui em Guaxupé, aplicamos mais ou menos $60 mil do dinheiro que nós angariamos aqui, recebemos 300. Nós aplicamos mais ou menos $300 mil na comunidade guaxupeana, através de projetos com a Fundação Rotária. Coisas que são importantes para a comunidade. Por exemplo, nós doamos uma máquina de hemodiálise para a unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Misericórdia. Nós doamos uma van de 16 lugares para a APAI local. Nós doamos uma ambulância para o Bom Pastor, a Organização do Bom Pastor. Nós construímos uma sala de fisioterapia para a Luz da Vida, que lida com os pacientes de câncer. Nós praticamente criamos o programa Adolescente Cidadão dentro da ACA, da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente de Guaxupé, que o pessoal conhece como Horto Florestal. Não é isso? Nós equipamos a padaria piloto que nós temos lá para ensinar a profissão de padeiro e confeiteiro para as crianças em risco social. Nós criamos a oficina de corte e costura e equipamos que ensinam não só as crianças, mas também as famílias. Várias mães das crianças lá já fizeram curso de corte e costura e com isso podem aumentar a subsistência da família. Nós ensinamos lá as crianças com as coisas mais básicas, né? Higiene, às vezes, porque a criança, o risco social não se limita ao risco financeiro, né? Ele se limita ao risco estrutural,
né? Às vezes a criança não tem estrutura nenhuma em casa e vai aprender um pouco de estrutura, cidadania, ética de trabalho, todas essas coisas Incentiva no a Horto prática do Florestal. esporte também que tem lá no Horto. Exatamente. Então, quer dizer, isso tudo foi feito por conta da Fundação Rotária, né? A parte de equipamentos. Então, com isso, preencheu bastante a minha vida de aposentado, né? Esse ambiente rotário, que é um ambiente de companheirismo forte, você pessoalmente sabe disso, hoje como presidente do Rotaract, você sabe ver, né, nas reuniões que você participa, que existe um companheirismo muito forte entre os rotarianos e as rotarianas e o pessoal do Rotaract e os rotarianos do mundo inteiro. Então essa parte toda ajudou a preencher e poder fazer um pouco de bem, né? Porque isso é que o rotariano na realidade se resume, se você tivesse que usar esse dar de si antes de pensar em si, o âmago é isso mesmo, é isso que a frase fala, né? É você doar de si antes de pensar no benefício próprio. Então, o dar de si antes de pensar em si é o transformar vidas. Exatamente. Que temos agora. Exatamente. E olha, e a gente vê isso, é muito gratificante ver esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu estava fazendo o programa na TV Sul, o Rotary na Comunidade, eu lembro de ter feito uma série de programas onde nós entrevistamos ex-alunos do Horto Florestal, Sim. da ACA. E eu lembro que eu entrevistei um rapaz que trabalha naquela época trabalhava, não sei se ainda trabalha, na Concreaço, aqui em cima. Eu entrevistei um rapaz que era mecânico-chefe da Lagare, da Peugeot. Entrevistei a Karina, que hoje trabalha lá conosco, na ACA. Entrevistei um rapaz que trabalha na Qualitrafo, do Gil. E todos eles hoje são parte da força de trabalho em Guaxupé, ficaram aqui na cidade, são empregados, bons empregados. Naquela época nós não entrevistamos só os ex-alunos, nós entrevistamos os empregadores também, que puderam dar a opinião deles, o testemunho deles sobre a qualidade dos alunos do Horto como empregados. Inclusive, hoje também na Gemina nós temos o João Paulo Angelini. Pois é. Que é o nosso editor, que também é um aluno da ACA. Então, e essas crianças, quando chegam no Horto, são crianças rotuladas em risco social, tudo que nós falamos. E hoje são membros ativos da força de trabalho guaxupeana. E essas instituições, eu já percebi muito disso, até eu ter treinado muito tempo jiu-jitsu, então eu já sempre tive um contato com o esporte. A gente sempre percebia que os maiores talentos do esporte vinham de lugares que tem esse risco social. E, então, essas instituições é onde estão os maiores tesouros da comunidade. Exatamente. Basta ser lapidados. Exatamente. Você veja, quando você entra lá na sala de informática, no Horto, né? Na parede ali no fundo tem os quadros que as crianças pintaram. Na época que a Esther Leite dava aula, ela hoje está por problemas pessoais, não está mais dando aqueles cursos, mas nos anos que a Esther Leite dava aquelas aulas de pintura, o que se descobriu ali foi uma coisa fantástica. E talentos que seriam perdidos, né? Se não fossem pelo menos um pouco lapidados, né? Pelo menos ensinando as próprias crianças do que eles são capazes de fazer. Porque parte da gente fazer o que a gente faz na vida, Marquinhos, tem a ver com autoconfiança. Né? Autoconfiança, quer dizer, isso é a coisa mais importante que você pode ensinar. É a criança entender que o limite está realmente dentro da cabeça de cada um. Se você se dispuser a fazer alguma coisa e tiver elan para chegar e fazer, você vai acontecer e vai conseguir. A limitação está dentro da sua cabeça. Exatamente. Cláudio, então estamos já
encerrando a nossa entrevista. Eu espero que tenha sido o que você esperava, que tenha atendido as expectativas. Muito bom, podemos conhecer um pouquinho mais o que é o Cláudio Espigo. Não é apenas só o homem do sino, né? Tem muito mais coisas por trás. Cláudio, queria só te agradecer mais uma vez por ter aberto as portas da sua residência, ter nos recebido, ter conseguido no meio desse Rotary, família, a gente sabe que é corrido para todo mundo, você ter guardado esse tempinho para bater esse papo tão bacana conosco. E mais uma vez, muito obrigado. Olha, obrigado a você, Marquinhos. Eu acho que uma coisa que a gente sempre faz na vida, nunca para é de aprender. A hora que você acha que sabe tudo é o começo do fim, né? A gente tem sempre estar preparado com a mente aberta para aprender mais coisas, porque a gente sempre aprende, sempre aprende. Então, se essa entrevista aqui servir para os internautas aprender e ver algumas coisas que eles podem ensinar para nós também, nós atingimos nosso objetivo. É o que eu sempre falo, dessa vida só levamos o conhecimento e as boas ações que praticamos. Exatamente. Cláudio, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado pelo seu tempo. Que isso. Internautas, então, ficamos por aqui com essa belíssima entrevista com o Dr. Cláudio Pólice Espiga e nos reencontraremos novamente com um novo convidado no Gente da Nossa Terra. Até mais.